Shalom. Este é o segundo vídeo tutorial da trilogia que tem como tema a libertação do povo de Deus e os 10 mandamentos. Então, no primeiro vídeo tutorial, eu falei a respeito de Moisés, a sua chamada, a sua biografia e a sua relação com nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre Moisés diante de Faraó, as 10 pragas, as atitudes de Faraó com relação aos acontecimentos, né? A Páscoa, né? Saída do povo de Israel, dos hebreus, do Egito, a relação da Páscoa do Antigo Testamento com a Páscoa cristã, né? E os fatos decorrentes após a saída do povo dos hebreus da terra do Egito. Moisés atende o chamado de Deus, mas, diante da insegurança de Moisés, Deus fala para chamar também seu irmão Arão. Deus diz: eu estarei na sua boca e na boca dele, e ensinarei a vocês o que deverão fazer. Ele, Abraão, falará ao povo no lugar de você. Moisés e Arão iniciam a negociação com o faraó, pedindo a libertação do povo de Deus. Mas com a resistência do faraó em libertar o povo, Deus envia as 10 pragas, uma a uma, até que ele, faraó, amolece o coração e deixasse o povo de Deus ir embora. É interessante que o livro do Êxodo diz que Deus endureceu o coração de faraó, para que ele não deixasse o povo ir. Por que Deus endurece o coração de faraó? São Paulo vai dizer que existem os vasos de honra e os vasos de desonra. Vaso, ele se refere às pessoas que, embora frágeis, como vaso, né, como um vaso de perfume, que o frasco em si não tem valor, mas o seu conteúdo é precioso. O apóstolo Paulo fala que vasos são as pessoas, servos de Deus, que, embora são frágeis, fracos, como vaso, guardam um tesouro que é a palavra de Deus. E que existem os vasos de honra, como o próprio apóstolo São Paulo, que guardou o tesouro da palavra, mas ele mesmo reconhece sua fraqueza, né? Os vasos de honra, mas também os vasos de desonra, assim como Judas Iscariote, que foi um vaso de desonra que traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Faraó é um vaso de desonra. Deus vai endurecer o coração de Faraó com o objetivo mediante a resistência de Faraó, Deus enviar as 10 pragas, manifestar o seu poder, o seu braço todo-poderoso, El Shaddai, provar que ele é o único Deus todo-poderoso ao povo de Israel, provar a sua fidelidade, os seus grandes feitos, suas maravilhas, sinais e prodígios diante do povo de Israel, mas também tinha uma finalidade bilateral, não só para os hebreus, mas também contra os egípcios. Nós vamos ver que Deus ele envia as 10 pragas, não só para manifestar o seu poder sobre toda a criatura, né, diante dos hebreus, mas também para envergonhar as falsas divindades que existiam no Egito, né, as falsas divindades egípcias. Nós vamos conhecer cada uma delas e a sua relação com cada praga. Quando Moisés e Arão vão até Faraó, dizendo que o Eterno enviou a Faraó, dizendo a Faraó que libertasse o povo hebreu, para que o povo hebreu oferecesse sacrifícios, um culto, uma oferta, uma oblação a Deus, Faraó ele tenta persuadir Moisés, Arão, a não fazer exatamente como Deus determinou. Ele começa a fazer algumas propostas para Moisés e para Arão, diferente daquilo que Deus havia determinado ao povo. Vamos conhecer agora quais são essas propostas,
Qual é a real intenção que ele tinha por trás dessas propostas? O perigo que o povo hebreu poderia correr se Moisés tivesse aceitado as propostas de Faraó. E nos dias de hoje, né, como o inimigo do povo de Deus tem feito essas propostas, né, ao povo de Deus, e isso vai nos servir como uma lição moral para que a gente não caia, né, nas propostas ardilosas, né, do mundo e do inimigo. Então vamos conhecer essas propostas. Êxodo 8:25. Sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Então, Moisés diz, né, para Faraó, Deus quer que a gente deixe a terra do Egito, ande a caminho de 3 dias para sacrificar a Deus, para prestar um culto ao nosso Deus. Aí Faraó falou, não, precisa vocês caminharem 3 dias. Sacrifique aqui mesmo, né, no Egito. Olha só essa proposta de Faraó. Faraó queria que o povo hebreu oferecesse os sacrifícios a Deus em meio à idolatria aos falsos deuses do Egito, né? Se o povo hebreu, descendente de Abraão, que Deus já havia tirado de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, Deus havia prometido a Abraão uma terra santa para separá-los, para fazer um povo santo. Olha só o inimigo querendo fazer o povo continuar no meio da idolatria das falsas divindades, né? Então esse é um dos perigos dessa proposta, né, de Faraó a Moisés. O Êxodo 8:28. Somente não ireis longe. Aí Moisés bate o pé e fala, não, Deus falou para a gente caminhar caminho de 3 dias e ir lá prestar o culto. Aí Faraó disse para ele, não, vocês vão então, mas não vai muito longe, fica aqui perto. Ou seja, isso resultaria em o povo hebreu sair do Egito, mas o Egito não sair do povo hebreu, né? É aquilo da pessoa tá na igreja, né? Ela sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro dela, né? Essa foi mais uma das propostas de Faraó. Êxodo 10:7. Rogo-vos, os homens serviam ao Eterno. Então, Faraó ele vem com uma outra proposta. Ele fala assim, não, tudo bem. Vocês vão a caminho de 3 dias, mas só vai os homens. Deixa aqui as mulheres e as crianças. Olha a proposta de Faraó. Se fosse só os homens e deixasse para trás as crianças e as mulheres, ou seja, as famílias seriam desestruturadas, separadas. Elas iam perder a sua identidade. Elas iam sofrer uma miscigenação, uma mistura com os povos egípcios. Mais tarde isso vai acontecer com 10 das 12 tribos de Israel, né, que vai se tornar o povo samaritano. Mas aqui, Faraó queria desestruturar o povo, né, separar as famílias. Crianças crescendo longe de seus pais, né, que são os provedores, os patriarcas da casa, mulheres separadas de seus esposos e a probabilidade delas se relacionarem com os homens egípcios e daí perder a sua identidade seria muito grande, né? Famílias sem o governo dos pais, sem provisão, sem proteção e sem direção. Maridos sem as esposas, homens viajando no deserto e as crianças sem os pais. O diabo quer a ruína do casamento. Miscigenação devastadora. Os jovens de Israel sozinhos no deserto, a caminho de Canaã, se casariam com as moças pagãs idólatras do Egito. Então veja só as propostas de Faraó. Êxodo 10:24. Somente vossos rebanhos e vossos gados deixai. Aí ele vem com uma última proposta. Então vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças,
mas deixa aqui o rebanho, né? Os gados e as ovelhas. Mas veja bem, se o povo quer sair do Egito para sacrificar a Deus, oferecer um culto a Deus, né? Como que o povo vai cumprir esse feito sem os animais? Se os animais, né, principalmente o gado e as ovelhas, que são os animais kasher, kasher quer dizer adequado, são os animais puros que eram usados pelos hebreus para oferecer os sacrifícios a Deus. Né? Então ele queria de qualquer forma atrapalhar, né, o objetivo dos hebreus de oferecer o sacrifício a Deus. Agora nós vamos ver então as 10 pragas, né? O faraó relutou, tentou, mas Deus já havia mesmo endurecido o coração dele, e Deus agora envia as 10 pragas. Tá? Então eu vou falar qual é a praga, o que ela afetou e qual a sua relação com a falsa divindade. Tá? Então, a primeira praga, as águas do Nilo, o rio Nilo, viram sangue. Então, no Egito, o rio Nilo, ele era considerado uma divindade, um deus. É o deus Nilo Hapi, né? Então, quando Deus faz com que as águas do Nilo, que eram até cultuadas e adoradas pelos egípcios, quando elas se tornam em sangue, começa a sair um odor horrível, mais tarde vai sair um monte de rãs também, Deus mostra que o rio não é um deus, que o rio Nilo é uma criatura feita pelas mãos do único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. As rãs. Então, a rã, ela era tida como um símbolo da fertilidade e um conceito da ressurreição. E ela era considerada sagrada, né? A deusa Ran Requete. Então tinha lá a deusa Requete, né? Que era a deusa Ran. Então quando Deus faz que as rãs começam a sair do Nilo, invade o Egito e vira uma peste, ele mostra que a rã também não é um deus, não é uma divindade, é uma criatura. E Deus está envergonhando então, né, as falsas divindades do Egito e mostrando que aquelas criaturas não são deuses, não são divindades, são criaturas de um único Deus. O pó da terra se transforma em mosquitos e piolhos, né? Então tinha lá o deus Tote, né? Esse deus Tote. Então o deus Tote resultou em que no Egito tinha os sacerdotes magos, né? Então tinha os sacerdotes que ofereciam cultos, sacrifício a essas falsas divindades. Esses sacerdotes eles eram também meio magos. E quando Deus envia essa praga, né, o pó da terra se transforma em mosquitos e em piolhos, né? Esses sacerdotes magos, eles tentam imitar isso, também não conseguem, então são envergonhados, né? E tinha lá a divindade, né? Atribuía-se ao deus Tote a invenção da magia e das artes. Então, o deus Tote era o deus da magia e das artes. Esses sacerdotes magos cultuavam a esse deus, e quando Deus envia essa praga e que os sacerdotes não conseguem fazer, eles são envergonhados diante do deus Tote. Depois, a peste das moscas, né, que iria envergonhar o deus Ptah. Enquanto enxames de moscas invadiram os lares dos egípcios, israelitas não foram atingidos pela praga. Essas pragas atingiam apenas os egípcios e os hebreus não. Então eles podiam ver que era uma evidência que havia a mão de Deus ali, que era uma praga que atingia pontualmente apenas os egípcios, né? E essa praga, né, ela vai envergonhar o deus Ptah, criador, né, e senhor da magia, né? Depois a peste sobre os bois e vacas, né? E lá no Egito tem o deus Apis. A praga seguinte, a pestilência no gado, humilhou deidades tais como Serafis, Apis,
o deus sagrado Mênfis, do gado, e a deusa vaca Hathor, a deusa Cel, Nut, imaginada como uma vaca, com as estrelas afixadas na sua barriga. Então, essa praga, né, dos bois e das vacas vão envergonhar três divindades, né? Apis, Hathor e Nut. Né? Então, eles imaginavam que o céu era uma divindade e as estrelas, né, afixadas na sua barriga. Era como se fosse o céu, como se fosse uma vaca e as estrelas afixadas na sua barriga. Então, eles consideravam como Deus Nut. Depois, a ferida sobre os egípcios. Uma humilhação para o deus Tifo, então, que é a deusa Ísis, que protegia os egípcios contra qualquer ferida que fosse causada, qualquer que fosse. E Ísis, a deusa da medicina. Então, tinha o deus Tifo, que proporcionava integridade física aos egípcios, eles acreditavam, né, que Deus Tifo dava saúde aos egípcios, e tinha a deusa Ísis, que era a deusa da medicina. Quando Deus envia essa praga das feridas sobre os egípcios, envergonha essas duas divindades, né? Depois a praga da tempestade. A forte Saraiva envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Então, eles acreditavam que esses deuses tinham controle sobre o fogo, o vento, a água, a terra. Então, quando havia alguma tempestade, né, eles clamavam uma divindade para controlar essa tempestade e trazer a abundância. Então, a tempestade envergonhou o deus Osíris. Né? Depois, a praga dos gafanhotos. Os egípcios tinham, além de Serapis, o deus Min, que juntos protegiam a vegetação e a colheita de suas terras. Então, o deus Min, né, era o deus da colheita, da agricultura. Né? Então, eles cultuavam esse deus para proteger a sua colheita. Quando Deus envia os gafanhotos que saem devastando, né, toda a agricultura do Egito, essa praga envergonhou esse deus Min. A penúltima praga, a praga das trevas. Então, lá no Egito, né, tem a divindade do deus Ra, o deus Sol. Então, o Sol era considerado uma divindade, né, e eles cultuavam ao deus Ra, né, para que fizesse nascer, né, o Sol todas as manhãs. Quando Deus envia as trevas que cobrem o Sol, Deus envergonha o deus Ra. Por último, a morte dos primogênitos. Essa a mais importante. Deus determina, na última praga, enviar o anjo da morte. Né? É nessa ocasião que Deus vai também instituir a festa da Páscoa, vai dar as orientações para Moisés como celebrar a Páscoa. E Deus diz assim, Moisés, vão enviar a 10ª praga. O anjo da morte vai passar essa noite sobre toda a terra do Egito. Né? E o anjo da morte vai ferir o filho mais velho, macho, tá? De todos os egípcios, tanto dos homens como dos animais, né? Inclusive o filho primogênito de Faraó. E aqui um detalhe importante. Qual a divindade que Deus está querendo envergonhar aqui? O próprio Faraó. Faraó não é um nome, é um título, e Faraó era considerado uma divindade, um deus. Quando Deus envia essa última praga, que o anjo extermina todos os filhos, né, mais velhos dos egípcios, inclusive o filho de Faraó, quando o anjo mata esse filho do Faraó, Deus prova para o próprio Faraó e para os hebreus que Faraó não é um deus, que Faraó é um homem falho, fraco, né, mortal, que Faraó não é um deus, né? O filho de Faraó, ele seria o herdeiro do trono de Faraó. Então, quando esse Faraó Ramsés morresse, o seu filho herdaria o seu trono.
né, e se tornaria o próximo faraó. E esse filho mais velho então de Faraó, herdeiro do trono, já era considerado uma divindade, um pequeno Deus. Quando Deus manda o anjo matar esse filho de Faraó, Deus está mostrando que Faraó não é Deus, que Faraó não é uma divindade. E nessa ocasião é que Deus vai instituir a Páscoa. Então Deus fala para Moisés, Moisés, essa noite o anjo da morte vai passar e vai ferir os filhos mais velhos de todos os egípcios, dos homens até os animais. Essa noite eu vou tocar na ferida de Faraó e dessa vez ele vai deixar vocês partirem. Por isso, esse dia ele vai ficar marcado na história de Israel. Ele vai ficar marcado na história do povo hebreu. Esse dia vai ficar marcado como o dia em que Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Por isso, vocês vão celebrar esse dia como uma festa. Páscoa, em hebraico, Pessa, né? E aí agora nós vamos fazer o desdobramento para entender qual é a origem dessa festa, qual é o significado dessa festa, como os hebreus celebraram essa festa, qual a validade dessa festa nos dias de hoje, qual é a relação dessa festa com Jesus Cristo e a Páscoa cristã. Ok? Então vamos lá. Deus diz assim a Moisés, vocês vão pegar, né, um cordeiro. Cordeiro é um filhote de ovelha, tá? Um cordeiro sem mancha, branquinho, 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 macho, de 1 ano, né? E vão sacrificar, vão matar esse cordeiro, tá? E vão separar o sangue desse cordeiro e a carne, tá? O sangue, vocês vão passar nos batentes da porta, nos umbrais da porta, mezuzá, em hebraico, tá? E esse sangue vai servir de sinal. Quando o anjo da morte passar a noite matando todos os filhos mais velhos dos egípcios, a casa que o anjo vê que tem o sangue no batente, na mezuzá, quando o anjo vê esse sangue, ele vai saber que nessa casa mora o povo hebreu. E ele não vai entrar e não vai matar o filho mais velho. Então esse sangue vos servirá de sinal e de proteção. Vai pegando os detalhes. A carne vocês vão assar, não vai comer a gordura. Vocês vão assar a carne desse cordeiro e vão comer. Se o cordeiro for muito grande para uma família só, família muito pequena, vocês vão comer junto com a família vizinha, né? Vão fazer isso essa noite. Vamos fazer isso com os pés calçados, né? Com a sandália nos pés, com o cajado na mão, cobertos com a capa, né? Apressadamente. Porque depois disso, tá? Depois que o anjo passar, eu vou tocar na ferida de Faraó e ele vai deixar vocês sair. Então vocês vão sair às pressas do Egito, certo? Então vocês vão fazer isso. Esta é a festa de Páscoa, no hebraico, Kage Pessa, né? Kage, festa, Pessa, Páscoa, certo? Agora, e essa vai ser uma festa imemorial que vai marcar o dia da liberdade dos hebreus da escravidão do Egito. É por isso que os judeus até hoje chamam a festa de Pessa, Kage Pessa, como uma festa da liberdade. Certo? Agora, qual é a origem disso? Isso não surgiu ali, naquele exato momento, tá? Vamos entender isso, tá? Então Deus disse, vocês vão comer o cordeiro com os pães ázimos. O que é o pão ázimo? É o pão sem fermento, tá? Inclusive eu tenho até um aqui em mãos, tá? Isso aqui é um pão ázimo. Tá? Parece uma bolacha de água e sal, um bolachão de água e sal. É um pão sem fermento, ou seja, é uma massa feita sem fermento, né?
E ela é feita essa massa e antes dela entrar no processo de fermentação, ela é assada. Então esse é o pão ázimo, né? Só que quando Deus dá essas ordens para Moisés criar essa festa, Deus, é interessante que Deus, né, ele nos revela o sobrenatural, mas a partir de uma perspectiva comum do ser humano. Deus fala aos homens na linguagem humana. Então, Deus, ele revela o sobrenatural, mas a partir de elementos naturais. Então, Deus nos dá a conhecer o que ele iria fazer mais tarde a partir de um contexto histórico real daquela época. Então, eu vou explicar para vocês entenderem. Quando Deus determina a Moisés instituir a festa da Páscoa, já existia uma tradição judaica em que celebrava a Pessa, né? Pessa quer dizer também passagem, ou seja, a passagem de uma estação para outra. Já existia o Kage Amazote, que é a festa dos pães asmos, a festa do pão sem fermento. Então, o Kage Amazote era uma festa agrícola, primaveril, né? Separada, na qual os camponeses judeus, aqueles que viviam nos campos e eram agrícolas, né, eles celebravam o começo da colheita dos grãos. Então, quando havia essa passagem de uma estação para outra, quando era a chegada da primavera, os judeus camponeses celebravam o tempo da colheita. E celebravam com esse pão amazote, ou pão asmo. Antes de cortar os grãos, eles separavam toda a massa azedada, né, a massa fermentada, e era usada, em vez dessa massa fermentada, em vez da levedura, o pão, né, para levedar o pão. Né? Então, em vez de eles separavam essa massa fermentada, tá, e usavam um outro tipo de massa sem fermento. Com o tempo, essas duas festas ficaram associadas com outro evento ocorrido na primavera. Qual é a outra festa? Havia entre os hebreus, né, as famílias camponeses, agrícolas, e as famílias que cuidavam de rebanhos, né, os ovinos e os caprinos, as ovelhas e as cabras. Então tinha a família dos agrícolas e dos pastores, né? Então os camponeses faziam esse pão asmo e celebravam a chegada da primavera, a passagem, Pessa, de uma estação para outra. Os pastores, o que eles faziam? Eles pegavam um cordeiro, né, uma ovelhinha novinha, e sacrificavam a Deus em agradecimento a esse momento bom, né, de colheita, de abundância, de fartura. Então, só para vocês entenderem, na mesma época em que aconteceu a Páscoa lá no Egito, era dentro do calendário judaico a mesma época em que existia essa festa, né, de Pessa, de passagem de uma estação para outra, em que os camponeses faziam pão sem fermento e os pastores sacrificavam um cordeiro. Então Deus une o útil ao agradável e determina que pega esses elementos da cultura hebraica, já do momento e da época, para celebrar essa Páscoa que vai marcar a libertação do povo de Israel. Que é Kage Pessa, né? A festa de Pessa, a festa do Cordeiro Pascal. Então, Kage Pessa é a festa mais antiga das duas. Nos tempos em que a maioria dos judeus ainda eram formados por pastores nômades, né, no deserto, as famílias judaicas comemoravam a chegada da primavera oferecendo um sacrifício de animal. Então, os camponeses, né, celebravam com o pão sem fermento a chegada da colheita. E esses pastores nômades sacrificavam um cordeiro, né, em ação de graças a esse tempo favorável, né?
Neste ponto da Bíblia, Moisés pede ao faraó que deixe os filhos de Israel irem até o deserto para observar a sua festa em homenagem. Em Êxodo, capítulo 5, na parte 1. Né? Diz que o Moisés ele chega para faraó e fala assim, deixe que a gente vá a caminho de 3 dias no deserto para ali sacrificarmos a Deus, ou seja, celebrar essa festa de Kaj Pessa, né? A chegada da primavera, né? Era por isso que eles queriam sair do Egito. Este episódio antecedeu o efetivo êxito dos judeus do Egito. Então, a Kaj Pessa é a festa do Cordeiro Pascal. E Kaj Hamazot, a festa do Pão Ázimo. Tudo bem até aqui? E agora, Deus então se utiliza desse mesmo momento, dessa mesma cultura, desse contexto histórico, para instituir a festa da Páscoa. E chegou a noite, né, o anjo da morte passou e exterminou os filhos mais velhos dos egípcios, inclusive o filho de Faraó, o herdeiro do trono. E aí Deus tocou na ferida de Faraó, e Faraó deixou então o povo partir. E o povo então saiu, né? Celebrou a festa de Pessa e saíram do Egito. Agora, o que essa festa ela tem a ver com a festa cristã? Então, o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 17, diz assim: conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra do Eterno, de geração em geração, como uma instituição perpétua, ou seja, algo que deve durar eternamente, para sempre, porque foi naquele dia em que vos tirei do Egito. Qual a sua relação com a Páscoa, da Páscoa judaica com a Páscoa cristã? Então, Pessa é a festa judaica da Páscoa. Celebra-se a lembrança da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, que ocorreu no dia 14 do mês hebraico Nissan. Então, o calendário judaico ele é diferente do calendário civil nosso, de 365 dias, que é o calendário gregoriano, que é com base no ciclo solar. O calendário judaico é o calendário que tem como base o ciclo da lua, é o calendário lunar, tá? Então, o mês de Nissan, ele fica sempre entre março e abril. Por isso que, como esse ano nós estamos celebrando, vai ser celebrado agora em abril. Ano passado foi março, né? Este ano abril, ano que vem, março de novo. Então, porque varia de acordo com a lua cheia, né? Com o ciclo da lua, né? Então, a primeira Páscoa, em 14 de Nissan, aproximadamente 1280 antes da era cristã, né? Antes de Cristo. Desde então, Pessa foi para o israelita o aniversário da libertação do jugo da escravidão, a qual devia guiá-lo à libertação do espírito, a fé, a virtude, para uma vida nobre e segura. Então, a partir daquele dia que eles foram libertos daquela escravidão, daquele trabalho desumano, daquela terra idólatra, Deus iria os levar à terra prometida para se tornar, enfim, um povo livre e ter, né, a paz, a liberdade e um povo separado para oferecer o culto a Deus. Pessa prolonga-se por 8 dias. Então, detalhe, a festa da Páscoa, tanto para os judeus como para nós cristãos, é celebrada em 8 dias, sendo os seus primeiros e os últimos considerados em Yamim Tov, né, ou Yom Tov, um dia bom, um dia sagrado, ou seja, dias festivos. Como, por exemplo, hoje, né, esses 8 dias que nós cristãos celebramos a Páscoa, nós chamamos de Semana Santa, ou Semana Magna, Semana Maior. E o primeiro dia já é festivo. Qual é o primeiro dia? Domingo de Ramos, né? Rishon Ramos, né? Tá aqui
a minha folha de Ramos. Depois eu vou explicar por que nós celebramos o Domingo de Ramos. Então vamos entender agora a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Mas por que na última ceia Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia? Então, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, que era judeu, portanto Jesus judeu, cumpridor da lei de Deus, ele vai, né, celebrar a Páscoa. Na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, né, na última ceia, o que Jesus estava fazendo? Não era uma refeição comum, era justamente a refeição da Páscoa. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, vai dizer o quê? Chegou o dia, né, em de se comer os pães asmos, né, tá aqui, e de se imolar o cordeiro pascal. Jesus assentou-se à mesa e com ele os seus discípulos, né? Então Jesus, ele cumpriu a Páscoa. Na última ceia, o que Jesus estava fazendo? Celebrando a ceia de Páscoa. Essa ceia, né, no hebraico, ela se chama Seder, né? Então Jesus estava fazendo o Seder de Pêssah, né, com os pães asmos, né, e o cordeiro pascal, né? Então, por que Jesus nessa última ceia ele institui a Eucaristia? Vamos entender. Deus disse que a Páscoa seria celebrada eternamente, então para sempre, né? E aqui eu entrego para vocês mais uma pedra do quebra-cabeça. Vamos ver o que a Páscoa judaica tem a ver com a Páscoa cristã. Vamos ver o que aquele feito lá atrás no Antigo Testamento tem a ver com os dias de hoje. A festa da Páscoa, como Deus disse, iria marcar o dia em que Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito, né? E a forma de celebrar essa Páscoa seria com pães sem fermentos e o cordeiro pascal. O sangue do animal deveria ser passado na porta como um sinal e proteção do povo de Deus, né? E como eu disse, todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. Santo Agostinho vai dizer que o Novo Testamento estava escondidinho no Antigo Testamento, tá? Que o Antigo Testamento ele foi esclarecido à luz do Novo, tá? E que as profecias do Antigo se cumpriu no Novo. Então, o que aconteceu aqui, a gente vai entender a partir do momento que a gente leu aqui. O que aconteceu no Antigo Testamento, nós vamos entender a partir do momento que nós lemos o Novo Testamento, tá? O que iria acontecer mais tarde no Novo Testamento estava escondidinho aqui no Antigo Testamento. Então, aquela Páscoa que Deus instituiu apontava para a Páscoa cristã, né? Aquele cordeiro que foi morto, branquinho, sem mancha, apontava para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agnus Dei, qui ebidere, né? Peccata mundi, né? Aquele cordeiro sem mancha, por que sem mancha? Apontava para Jesus, o cordeiro imaculado, sem pecado. Aquele cordeiro que foi morto apontava para o cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. Aquele sangue que foi passado na porta, na mezuzá, que servia de sinal e proteção, apontava para o sangue de Jesus, que nos marca, né? É um sinal de que nós somos povo de Deus e que a morte não tem mais poder sobre nós. Ainda que a nossa carne pereça, como Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Então aquele sangue apontava para o sangue de Jesus, né? Aquela festa marcava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. A Páscoa cristã é a festa da libertação do povo cristão da escravidão do pecado. Então essa
Páscoa apontava para essa Páscoa. Essa Páscoa aqui que Moisés celebrou era apenas sombra e figura da verdadeira, derradeira, perfeita e definitiva Páscoa cristã de Jesus. Por isso que na última noite, Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, ele toma o pão, né? E diz assim: tomai todos e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Ele tomou o cálice com vinho e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança, no meu sangue que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Por que Jesus fez isso? Deus não disse que a Páscoa seria celebrada eternamente? E que a Páscoa apontava para a Páscoa de Jesus? Apontava para o verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Pois bem, aquele cordeiro que foi morto apontava para a paixão de Cristo. Só que não seria mais necessário que Cristo morresse todas as vezes na cruz do Calvário. Mas esse sacrifício deveria ser celebrado eternamente. Então, para que aquela Páscoa de Cristo fosse celebrada eternamente, para que nós possamos celebrar a Páscoa de Cristo eternamente, Jesus, na última ceia, cumprindo a Páscoa definitiva, derradeira, ele transforma o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue, para que, agora sim, tendo seu corpo e seu sangue, podemos oferecer a Deus eternamente, celebrar a Páscoa. Um detalhe muito interessante é que no calendário judaico, o dia ele começa a partir das 6:30 da tarde. Assim, quando o pôr do sol toca na copa das aves, né, no início do crepúsculo, né, por volta de 6:30 da tarde, se inicia o dia judaico, né? Isso porque quando Deus criou os céus e a terra, está descrito lá, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E foi a tarde, depois da manhã, primeiro dia. Então, com base nessa revelação, né, tarde, manhã, primeiro dia, os judeus entendem que o dia começa, né, à tarde, às 6:30 da tarde. Então, na última ceia, quando Jesus celebrou a Páscoa, antes de morrer na cruz, era uma quinta-feira, por isso que nós celebramos a última ceia na quinta-feira santa. Mas quando Jesus celebrou a última ceia, o Evangelho de Mateus diz que já era o cair da tarde. Então já não era mais quinta-feira. Que dia que era? Sexta-feira. Que sexta-feira? Sexta-feira santa. Shishi Kadosh, né? Yom Shishi Kadosh. Dia sexta-feira santa. Então quando Jesus celebrou a última ceia, quando ele instituiu a Eucaristia, já era sexta-feira, sexta-feira santa. E o que Jesus realizou mais na sexta-feira santa? A sua paixão, paixão de Cristo. Ou seja, no início da sexta-feira, às 7 horas da noite, Jesus institui a Eucaristia. Ele transforma o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue, né? Ele institui a Eucaristia, memorial da sua paixão, morte e ressurreição. E às 3 horas da tarde da mesma sexta-feira santa, Jesus se entrega na cruz e oferece o sacrifício do Cordeiro Pascal a Deus. Ou seja, no mesmo dia em que Jesus cria a Eucaristia, é o mesmo dia em que ele se entrega na cruz a Deus. Por quê? Eucaristia e paixão de Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. E digo mais, o historiador Joséfo, um historiador lá pelos primeiros séculos, ele diz que naquele 14 de Nissan, quando
Jesus se entregou na cruz do Calvário às 3 horas da tarde, era exatamente o momento em que devia matar o cordeiro da Páscoa, da festa. Lembra o cordeiro que eles tinham que matar? Então, no exato momento que Jesus está se entregando a Deus, está se sacrificando a Deus lá no alto do Calvário, no alto, né, do Monte Moriá, onde agora está o Templo de Salomão, os sacerdotes, os sumos sacerdotes no templo de Jesus, estão matando o cordeiro, o animal, a ovelha, dentro do Templo de Salomão. Então aqui no Monte Moriá, dentro do templo, né, dentro do Beit Mikdash, estão matando o cordeiro, né, a ovelhinha, para oferecer a Deus. E aqui no monte, na mesma região, no Monte Calvário, Jesus está se sacrificando a Deus. É no mesmo momento, é na mesma hora que Jesus está cumprindo, celebrando a Páscoa perfeita e definitiva a Deus. Isso não é coincidência. Isso é revelação, é Deus revelando o seu mistério, revelando que a Páscoa que Moisés celebrou no Antigo Testamento era apenas uma pista, uma sombra da Páscoa que Jesus celebrou na última ceia. Então, depois que o povo hebreu eles celebram a Páscoa, eles fogem do Egito, né? E aí depois disso, né, Faraó, ele não gosta, ele fica bravo, primeiro, porque ele perdeu seu filho, porque o Egito foi devastado pelas pragas e porque ele perdeu a sua mão de obra, os hebreus, né? Então ele determina que o exército dos egípcios vão, né, no encalço do povo hebreu, vão atrás do povo hebreu. E o povo hebreu está fugindo do Egito, e daqui a pouco o povo hebreu se vê perseguido pelo exército de Faraó. E eles olham e se veem encurralados. Atrás vem o exército de Faraó, com cavalos e cavaleiros, né? À frente deles, eles veem o Mar Vermelho. E eles falam, e agora? Eles começam a pressionar Moisés. Você tirou a gente do Egito para morrer aqui pelo exército egípcio? Era melhor ter ficado lá, né, no Egito. Pelo menos agora a gente está vivo, a gente vai morrer. Porque se a gente não morrer na mão do exército, a gente vai morrer afogado nesse rio, nesse Mar Vermelho. Aí Moisés, intercessor, clama a Deus. Aí Deus diz assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que tem na tua mão? Cajado. Toca. Toca nas águas. Aí Moisés toca nas águas do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, através de um sopro do Ruá de Deus, se abre de um lado a outro, formando paredes enormes de água, e o povo passa pelo Mar Vermelho em pé enxuto. E o povo começa a atravessar o Mar Vermelho pisando na terra. E tanto à esquerda e à direita, paredes de água. E os egípcios vindo atrás e perseguindo, o povo indo, até que o povo hebreu atravessa o Mar Vermelho. Aí Deus diz assim, toca de novo Moisés. Moisés tocou as águas, voltaram. E fizeram naufragar cavalo e cavaleiro. E Deus deu vitória aos hebreus. Miriam, né, que é uma prefiguração de Nossa Senhora, ela vai entoar um cântico de louvor a Deus muito lindo, né, glorificando a Deus por esse feito, por essa libertação, por esse grande livramento, né? E eles seguem rumo à Terra Prometida, né? E seguem rumo à Terra Prometida. E em certo momento, Deus manda que eles parem, né? Mais ou menos 40 dias, 50 dias, 7 semanas depois da saída do Egito, Deus ordena ao povo hebreu que parem. E diante do monte Sinate, Deus manda Moisés subir no cume do monte, no ponto mais alto do monte. E o povo aguarda lá embaixo.
Moisés sobe e lá no Monte Sinai, Deus entrega a Moisés 2 tábuas com os 10 mandamentos. Deus diz: Moisés, hoje eu faço aliança contigo e com o povo hebreu. Eu sou o Todo-Poderoso El Shaddai, que com mão forte libertei vocês da escravidão do Egito. E tirei vocês da escravidão do Egito e separei vocês para ser de meu povo e eu ser o seu Deus. Eu faço aliança com vocês. Obedeçam os meus mandamentos e eu serei o seu povo. E eu estarei no meio de vocês. E vocês serão o meu povo e adorarão somente a mim. E eu os abençoarei. E Deus entrega os 10 mandamentos e entrega também e faz toda a revelação da Torá, os 600 e mandamentos, 613 mitvot é o plural de mitzvah, mandamento no hebraico. 613 mitvot, os 613 mandamentos da lei de Moisés, a lei mosaica, que está escrita, né, nos livros de Levíticos, Números, Deuteronômio, né, e por aí vai. Agora, para fechar essa aula, eu queria aqui compartilhar com vocês algo muito interessante. 40 dias depois que os hebreus celebram a Páscoa, a liberdade da escravidão do Egito, 50 dias depois, 7 semanas depois de celebrar a Páscoa, Deus faz aliança com o povo no Monte Sinai. Deus entrega os 10 mandamentos, né? Deus entrega a palavra, entrega o livro, entrega a Torá, né? No Egito, em Páscoa, eles celebram Pessa, né? A festa da liberdade. 50 dias depois, 7 semanas depois, eles vão celebrar, né, na ocasião da entrega dos 10 mandamentos, Shavuot. Shavuot é o plural de Shavua, semana. Então, Shavua, semana, Shavuot, semanas. Por quê? Esse é o nome que eles vão dar à festa que após 7 semanas, Shavuot, 7 semanas após celebrar a Páscoa, o povo judeu recebe os 10 mandamentos, né? Então, em Pessa, eles celebram a festa da liberdade. Em Shavuot, o recebimento da Torá, dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Então, em Pessa, a liberdade, Shavuot, a festa da entrega da Torá, a revelação da Torá, né? Até aí tudo bem. Nós, cristãos, na Páscoa, nós celebramos, né, a paixão de Cristo, a libertação do povo de Deus da escravidão do pecado, né, em Páscoa. 50 dias depois da festa de Páscoa, né, nós iremos celebrar Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, ok? Qual é a relação de Pessa, Shavuot com Páscoa e Pentecostes? Toda. Pentecostes, essa palavra Pentecostes, ela vem do grego, né, e quer dizer 50 dias, né? Inclusive, na nossa Bíblia, não vai estar como Shavuot, vai estar como uma festa de Pentecostes, né? Mas os judeus não dizem Pentecostes, eles dizem Shavuot, né? Então, Pentecostes, essa palavra Pentecostes, quer dizer 50 dias. Então, os hebreus, 50 dias depois de celebrar Pessa, celebram Shavuot. Nós, cristãos, 50 dias depois de celebrar Páscoa, celebramos Pentecoste. Pentecoste quer dizer 50 também. É a mesma coisa. É o mesmo período. É o mesmo tempo. Os judeus aqui celebram o recebimento dos 10 mandamentos, a palavra de Deus. E nós, cristãos, o que nós celebramos em Pentecostes? Aqui, no Antigo Testamento, Deus dá a lei. Mas nós vamos ver na sequência
que o povo hebreu, por si só, por sua natureza herdada de Adão, não consegue cumprir os 603 mandamentos. Lhes faltava a graça de Deus, o Espírito de Deus que os capacita a viver o mandamento de Deus. 50 dias depois de nós celebrarmos a Páscoa, nós vamos celebrar Pentecostes. Agora sim, depois da paixão de Cristo, Ele envia o seu Espírito e nos dá a graça para viver o mandamento de Deus, para viver a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz o quê? Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do seu Espírito. Então, Pentecostes é a festa em que nós celebramos o derramamento do amor de Deus em nossos corações, para nós vivermos a sua lei. É isso. Então, eu finalizo aqui essa aula. Na próxima aula nós vamos ver agora sobre os 10 mandamentos, tá? Nós vamos falar sobre cada um dos 10 mandamentos, né? São 2 tábuas, né? A primeira tábua são os mandamentos que se referem à relação do homem com o Eterno. A segunda tábua são os mandamentos que se referem à relação do homem com o próximo. Ok? Então, eu espero ter contribuído com vocês mais uma vez, né? Que Deus nos abençoe e nos dê graça para continuar crescendo na graça e no conhecimento, tudo na sua palavra. Que Deus os abençoe. Em nome de Hashem Abá, Ben Ruá. Amém.